Hello! E aí, gente? Vamos falar de política? Não, vamos falar. Vamos ter que falar um pouquinho. Vamos refletir um pouquinho nas questões energéticas, do nosso planeta, do nosso karma e uma série de outras coisinhas que eu queria falar a respeito. Posicionamentos políticos. Vamos lá. Vamos tomar cuidado, galera. Vamos tomar muito cuidado, porque tá todo mundo sendo manipulado. E olha, tanto um lado quanto o outro. Sinal de polaridade extrema. Sinal de que existe manipulação forte para os dois lados, tá? Porque a tendência do equilíbrio é a gente voltar para o meio. Qualquer sinal de polarização, atenção. Qualquer sinal de dualidade extrema, muita atenção. Estamos sendo manipulados. Você que é mais de direita está sendo manipulado. Você que é mais de esquerda está sendo manipulado. Você que se sente ao centro está um pouquinho melhor. Vamos dizer assim. Melhor como? Olha, melhor no sentido da lucidez, de que a gente possa olhar para pontos positivos que a direita pode trazer e pontos positivos que a esquerda pode trazer. Então, qual exercício que nós teríamos que fazer seria observar e trazer os pontos positivos de cada lado para o centro, aglutinar, aglomerar os pontos positivos no meio e seguir esse caminho. E os pontos negativos de cada lado, saber observar com distanciamento disso, saber observar com olhos de quem vê, olhos de águia, como um bom observador, para que esses pontos negativos não sejam repetidos. Problemas. Quem está de um lado extremo olha os pontos negativos de quem está do outro lado e acha que só existe isso. Só existe aquele e aquele ponto negativo ali dentro daquele lado. Quem está do outro lado, a mesma coisa. A parte ruim, a parte negativa, a parte que bate e dói no nosso peito, a gente sempre vai olhar primeiro para ela e depois a gente vai focar e fixar o pensamento só nela e vai esquecer que existe um lado positivo em tudo na vida e em todos os lados, em todas as visões, a gente pode extrair os pontos positivos e temos que seguir no equilíbrio, temos que seguir no meio. Falando aqui de energia, de planeta, de karma, queria fazer uma reflexão e imaginar, né, que o nosso planeta hoje ainda é um planeta de provas e expiações. Nós ainda não passamos totalmente para um planeta de regeneração, estamos a caminho de. Né? Como é em mundos felizes, que já passaram inclusive pela regeneração e já estão, por exemplo, num mundo feliz. Obviamente que no mundo feliz não existe eleições. Na verdade, até existe eleições, mas as eleições, elas são encaminhadas de forma natural, porque dentro daquele processo evolutivo daquela população que está ali dentro, já não existe mais essa polaridade, essas extremidades. Então a galera, em sua totalidade, e não em sua maioria, em sua totalidade naquele planeta, vive em equilíbrio, ou seja, vive no caminho do meio. Sendo assim, um líder de determinado grupo, nação, planeta e etc., ele não é escolhido pelo voto, ele é escolhido pela sabedoria, pela sua jornada evolutiva,
pelo seu conhecimento e a forma como ele aplica esse conhecimento. Porque conhecimento, já sabemos, que pode ser usado para o bem e para o mal. E aí você está num planeta que nem se fala mais em bem e mal. Não existe essa dicotomia, porque basicamente só existe o bem. Mas saindo um pouco dessa utopia, porque é difícil a gente ficar projetando, né? Já que falta tantos anos, tantos mil anos aí, 2.000, 3.000, 4.000 anos, vai saber quanto pra gente chegar nesse estágio. Mas vamos falar de um planeta regenerado, que estamos a caminho de. A gente tá, tudo indica que mais ou menos lá para 2060 a gente estará numa nova fase de planeta regenerado, de planeta em regeneração, na verdade, né? Sendo assim, significa que a gente não vai ter mais uma maioria vibrando na negatividade. A gente vai ter uma maioria vibrando na positividade e no bem, né? Essa polaridade, menos mais, positivo, negativo, mal e bem, ela vai ela vai seguir primeiro no início, num caminho do meio, né? E depois teremos uma maioria de pessoas vibrando no amor, vibrando no pensamento fraterno, no pensamento do próximo, no pensamento, não vamos chamar de positivo, para a gente não polarizar, vamos chamar de bem, de paz e de amor. Teremos a maioria das pessoas vibrando nisso. Isso significa que quando você lá na frente, a partir de 2060, quando você não concordar com algo, significa que teremos mais paciência para escutar o outro, teremos mais empatia para perceber a dor do outro. Então, tudo isso naturalmente vai nos tirar dessa polaridade e vai nos caminhando e conduzindo para uma população que, em sua maioria, se importa com o bem-estar do próximo. Fazendo então uma analogia aqui ao nosso momento atual, vamos tomar cuidado com essa polaridade que estamos vivendo, porque estamos visivelmente sendo manipulados para os dois lados. Isso eu quero deixar bem importante. Os dois lados, nos dois lados existe manipulação. Por quê? Porque os dois lados que se dizem extremos, eu estou de um lado, eu estou de outro, na verdade são falsos. Tanto um quanto o outro está sendo maquiado. Olha o paradoxo disso. Você está falando de bem e mal, porque lá na frente vai ser só o bem. Mas o bem não é a extrema polaridade de um lado e o mal do outro, e eu estou falando que o certo é caminhar no meio, né? Aí que tá, né? Nesse momento, nós não estamos vivendo um lado do bem e um lado do mal. Essa é a verdadeira ilusão. É por isso que nós estamos vivendo em Maia, nessa ilusão, nessa Matrix, nessa simulação. Por enquanto, nós estamos cegos e vivenciando isso como se existisse um lado que é do bem e outro lado que é do mal. Um lado é do capeta, o outro lado é de Deus. Um lado é não sei o que, o outro lado é não sei o que. Um lado é o comunismo, o outro lado é o direitismo. E dos dois lados existem problemas. Então esse é o grande segredo. Estamos sendo manipulados, extremamente manipulados. Por quê? Manipulados como? Manipulados no sentido de que nem um dos dois lados é totalmente do bem. Assim como nenhum dos dois lados é totalmente do mal também. Então, temos que ir com calma, com cuidado. No mundo evoluído, feliz ou já regenerado, as pessoas enxergam as pessoas não só através de palavras, atos,
existe e vai existir no futuro uma coisa que atualmente nós não conseguimos fazer em nossa maioria da nossa população. A gente não consegue enxergar as pessoas e os nossos candidatos de todos os tipos aí que a gente tem, pela sua energia, pela sua vibração. Em mundos mais evoluídos, a gente já passa a praticamente enxergar a energia desses líderes. E por isso que eles naturalmente assumem essas posições sem que ninguém conteste, porque não há o que contestar, já que é visível para todos que já evoluíram enxergar aquele bem que aquela pessoa faz diante de tudo como aquilo está. Mas, enfim, parando um pouco de filosofar nesse futuro hipotético, não utópico, porque ele um dia chegará, então é só na hipótese por enquanto. Atentemos para este problema. Estamos todos sendo manipulados, dos dois lados da moeda. Então, o que a gente vai fazer, né? O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? Realmente estamos passando por um momento difícil, mas a gente tem que lembrar que existe um karma planetário, existe um karma nacional, de país, existe um karma estadual, existe um karma de bairro, existe um karma familiar, sempre existe um grupo karma para tudo. E nós assumimos aquilo tudo quando nós entramos aqui nesse jogo, nessa Matrix. E, minha gente, a verdadeira verdade que não quer calar é que não importa qual dos dois entre para a presidência, assumiremos o karma coletivo. Mas eu não quero fulano. Mas eu não quero ciclano. Pelo amor de Deus. Não, desse jeito não dá. Não sei o quê. Senão eu vou mudar de país. É muito fácil mudar de país, né? Você tem condições financeiras de mudar de país, né? Certo. Não se esqueça que você está neste país por um motivo. E temos que, juntos, seguir e assumir estes possíveis problemas, desafios que a gente tem pela frente. Então, sigamos na fé de que tudo tem um propósito para se passar e de que, se estamos nessa condição, se você está achando ruim o que está acontecendo, e se você achar muito ruim o resultado de hoje, dessas eleições, coloque a mão no seu coração, na sua consciência, e lembre-se, você faz parte disso, desse sistema. Você faz parte disso, e o resultado da média, que vai acontecer daqui para frente, você tem uma parcela, uma porcentagem de participação e de cocriação nessa máquina. Você é uma engrenagemzinha dessa máquina, ok? Então faça chuva ou faça sol, lembre-se que no final esperamos pelo arco-íris. E todo dilúvio tem fim, né? Bom, gente, é isso aí. Divaguei aqui, filosofando dentro das minhas possibilidades, e vamos torcer para o futuro. Olha só, até 2060, mais ou menos, a gente vai passar por cerca de uns 10 mandatos de presidência. Então a gente tem uma longa estrada de 10 mandatos aí, uma longa estrada de aprendizado, uma longa estrada de evolução, não longa, né? Curta, uma estrada curta, para que cheguemos lá em 2060 escolhendo líderes
por novas perspectivas, né? Num sistema já mais engrenado, lubrificado, com engrenagens no parlamento, no Senado, já mais bem equilibradas. E tudo isso vai transformar essa nossa máquina querida planetária numa máquina melhor, girando em prol de todos, girando em prol da nossa média coletiva humanitária. Um grande beijo, namastê. Essa é a minha reflexão desse nosso momento político, espiritual e energético. Grande beijo.